Boa noite, igreja. Boa noite você que está assistindo esse culto através da internet. Eu vou fazer a leitura de um texto bíblico e convido aos irmãos que estão aqui já presencialmente no templo a ficar em pé. Vou ler a passagem de Lucas capítulo 14. Qual de vocês, lá no versículo 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Esse é o versículo 30. E lá em Mateus capítulo 7, um texto conhecido de vocês, que Jesus Cristo cita aquele que constrói a casa sobre a rocha, e vem a tempestade, vem os problemas e aquela casa fica em pé. Jesus faz essa ligação com esses dois textos, dizendo que lá em Mateus capítulo 7, quando a gente constrói a nossa vida na pessoa de Jesus Cristo, nós temos uma base, um alicerce. Ele estava falando sobre a salvação. E o texto de Lucas, quando ele diz para a gente pensar, refletir, né, como é que a gente vai construir uma torre em cima de um alicerce, eu creio que ele estava falando da nossa vida espiritual, a questão da gente se entregar ao discipulado e seguir a Jesus Cristo. Então ele faz uma ligação entre a gente entregar a nossa vida a Jesus e a gente confiar na ação do Espírito Santo para que nós sejamos edificados e santificados na nossa vida cristã. E eu convido você nesse momento, você que está aqui no templo, você que está aí na sua casa, a cantar conosco esse cântico que fala sobre, faz a gente refletir onde a gente tem construído a nossa vida espiritual. Onde você tem construído a sua vida? Nesses tempos que nós estamos vivendo, né, de polêmica, tem pessoas que constroem a sua vida nas ideologias, nas correntes de pensamento, mas eu convido você a construir a sua vida na pessoa mais maravilhosa desse mundo, que é a pessoa de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus seja aquele que ajuda você a construir a sua vida espiritual nesse próprio Jesus. Amém? Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o só tu és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. Tu és santo Deus, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o santo. Santo, és incomparável, és
Louvado e agradecido seja o teu nome, Jesus. Amém. Obrigado pela tua santidade em nossas vidas. Te Amém. louvamos e te agradecemos pelo teu amor. Amém, amém. Pode sentar, queridos. Salmo 84, Salmo de número 84. Ele expressa algo muito bacana para a gente. Domingo passado, só tínhamos
alguns. Luiz Fernando, Maíra, que estão aí com a gente hoje. Bom tê-los com a gente. Salmo 84, vai projetar? Opa! Aí dá para vocês acompanharem ali, né? Diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar, do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes às chuvas de outono, também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Graças a Deus, porque as portas, pudemos abrir as portas, já tivemos o culto das 5, né? Melhor assim, viu? Né, Peterson? Você não acha que é ruim cantar só para banco, né? Não, mas tem a internet também, tem o pessoal que está lá nas casas assistindo o culto, que tem sido uma bênção, né? Então a gente tem tido os cuidados higiênicos, estão vendo, os bancos estão forrados, né? Já, a hora que o pessoal saiu do culto das 5, já veio um mutirão aí, já passou o álcool aí nos bancos, limparam e já foram embora. Então, os cuidados higiênicos, eu agradeço a Deus por algumas pessoas que se colocaram à disposição aí. Ontem a Carla, a Alexandra, Janete, Naira e Nayara. Nayara é ali, não é? Natália, Nayara é a outra. É isso aí, tá vendo os problemas? Tá vendo os problemas de ficar sem ver o pessoal? A gente começa a trocar as bolas, velho. Né? Adriana Magalhães, Jovino, cadê o Jovino? Já fugiu? Não, Jovino está aí. Né? O Ezequias, eles fizeram aí ontem um mutirão de limpeza aí bem legal, tá? O Fernando e o André, eles vieram aqui, arrumaram os bancos, ajeitaram tudo isso aí, colocaram os folhetinhos aí, ó, onde pode sentar, onde não pode sentar, vai ficar aí, por enquanto vai ficar aí. Esperamos que logo termine, né? O Tato também fez uma doação de uma caixa de máscaras descartáveis que estão ali, pode usar. O Andrezinho também nos doou umas máscaras, aquelas de acrílico, para proteção. Bênção, gente. Os enfermeiros não estão aí hoje, mas a Simone e o Alexandre estavam aí no culto das 5, tomaram todas as providências, né? A Fernanda e a Gi estão de plantão hoje, não puderam estar com a gente. E a equipe que funcionou depois do culto, né? Eu fiquei tão agradecido a Deus, porque isso é igreja, né? A igreja que se envolve com as coisas, que se envolve com o trabalho, né? Eu agradeço também os dízimos, as ofertas, o pessoal tem depositado, né, Sérgio? O pessoal tem depositado aí na conta da igreja, tem sido muito legal, mas é importante identificar, né? Mandar a identificação para a gente saber quem é que está fazendo a entrega dos dízimos e ofertas, para a gente ter esse controle. A gente não perder o controle para lançar no livro, como tem sempre sido lançado.
Domingo que vem a gente continua o mesmo esquema, né, Júnior? Tem que continuar o mesmo esquema por enquanto, né? Por enquanto tem que continuar o mesmo esquema, não pode ter ainda aglomeração. Então nós vamos ter o culto das 5 e o culto das 7, tá? Então, mas vamos abrir inscrição também para domingo que vem. Quarta-feira abrimos as inscrições para os 2 cultos, tá bom? O que mais? Água, nós fomos alertados, é interessante isso daqui, né? Domingo que vem, traga essa garrafinha de água, né? Para você não... Porque ali no bebedouro você vai lá e mexe, né? Então tem que ficar sempre alguém borrifando lá. Então traz de casa, põe a garrafinha, melhor, né? Mais tranquilo. Ou se não, você traz seu copo descartável ali, usa seu copo ali com aquele ali, então, e fica numa boa. Acho que é só, né? Tudo bem? Canta mais uma. Agora, Digão. Graça e paz, igreja. Vamos continuar esse momento de adoração ao nosso Deus. Os irmãos podem ficar de pé. Os irmãos também que estão em casa acompanhando pela internet. Que a gente possa glorificar o nosso Deus, que é o Deus do impossível, é o Deus que não desiste de nós. E é isso que nós vamos declarar com toda a nossa força, o nosso vigor. O Deus do impossível não desiste de mim, não desiste de você, não desiste de cada um de nós. Que sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer.
seja o Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Deus do impossível. Vamos fazer só o refrão de novo? O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Amém, glórias a Deus. Pode se assentar, igreja. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em Tiago, capítulo 4. Vai projetar ali, né? Tiago 4, verso 14. Diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E a gente tem pensado justamente, como é que vai ser daqui a um mês? Como é que vai ser o ano que vem? Como é que vai ser semana que vem? A gente está nessa pergunta, quando é que vai acabar tudo isso? E a gente fica com um monte de questionamento na nossa mente, para saber, né, querendo que termine logo. E uma coisa que a gente precisa estar trabalhando é que nós não devemos jamais deixar que as dores, por aquilo que pensamos, por aquilo que falamos, por aquilo que decidimos ou fizemos ontem, ou os temores pelas incertezas do amanhã, roubem da gente a alegria do hoje. Hoje temos alegria. Eu fiquei muito contente, eu estava ansioso a ver a porta aberta, a gente poder chegar aqui. Falei, puxa, que bênção que é a gente poder voltar, né? A gente ver o rosto, né? Domingo passado eram bancos, né? Tinha pouca. Hoje não, hoje já tinha gente à tarde, tem vocês aqui. Falar para a gente é bom, né? Logo, logo vamos poder reunir todo mundo, ver. Aí vou parar com a confusão de nomes de novo, porque né, vai dando branco, né? Sabe, não sabemos com exatidão o que acontecerá amanhã. Hoje à tarde, Rodrigo ligou para a gente lá, passou uma mensagem para a Eliane, dizendo de um amigo meu, pastor, que foi morar com o Senhor. Pastor Walter, lá de Brás Cubas, tivemos muitas vezes juntos, viajando aí nas convenções, e hoje ele está com o Senhor. Hoje na hora do almoço, o Senhor o convocou. E a esposa dele está também enferma com o Covid. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Porém, isto foi determinado por Deus para o nosso próprio bem. Não saber o que acontecerá, Deus determinou isso para o meu bem e para o seu bem. E o texto está colocando 3 palavras interessantes. O quê? O que é isso?
O que, literalmente, de que natureza é sua vida? De que natureza é a sua vida? Isto é, quão passageira é a sua vida? Sua vida é simplesmente passageira, passa muito rápido. A natureza da vida, ela é passageira, como diz o texto. Sois um vapor, ele fala que nós somos um vapor, nós somos transitórios, uma coisa de transitoriedade. Então, tudo que você tem, até mesmo sua vida, tem a mesma transitoriedade. E a palavra que traduz vapor, né, no original, é interessante. Hoje de manhã eu estava lá fazendo café e a chaleira começou a soltar o vaporzinho. Eu falei, olha aqui, ó. Olha Tiago 4:14, olha o vaporzinho aqui. Mas só que ele sai e some. Passa muito rápido, né? É a transitória, ele passa muito depressa. É aquele vapor da água fervente que vai e se esvai. Depois o texto diz, logo também se desvanece, desapareceu como veio. Ele vem e vai. A nossa vida é assim. Deus não esconde de nós o futuro com o objetivo de não nos deixar com medo ou nos deixar em pânico. O que Deus quer é nos atrair para estar junto dEle. E Deus tem um objetivo disso. Deus tem um objetivo muito claro disso. Ele tem o objetivo de nos dar paz, Ele tem o objetivo de nos dar proteção, Ele tem o objetivo de nos dar segurança, nos dar provisão. Porém, acima de tudo, o objetivo de Deus é que nós cresçamos na fé. Crescer na fé, amadurecer na fé. Viver pela fé não é um jogo de impulsividade louca ou cega. Não é adivinhação ou tropeçar no escuro. Vida de fé é ter uma vida constante num contato com Jesus. Mediante o quê? Mediante a obra do Espírito Santo, nos dando consciência, nos falando ao coração e mostrando que este contato não pode ser perdido. Então, vida de fé é ter uma vida de constante contato com Jesus Cristo. E isso precisamos crescer. E eu pensei nesse texto, quando eu pensei nesse texto, pensei em 3 áreas: o mundo, a igreja e eu. O mundo, a igreja e eu. E eu comecei a pensar no mundo, como o mundo se desenvolverá no futuro. Os estudiosos dizem o seguinte, que o mundo não será o mesmo depois do Covid. Haverá muita coisa que vai mudar. Mas é interessante, porque eu tenho lá uns arquivos de recortes bem antigos, eu vou citar algumas coisas aqui que eu fui lá dar uma pesquisada e achei. Constantemente nós estamos ouvindo relatos esclarecedores da condição do mundo. Você liga, os canais de comunicação mostram isso, trazem informações, e todos os dias, e nem sempre são notícias boas. Tem mais notícias ruins. Lembra que eu falei um tempo atrás que você ficando 5 minutos exposto a notícias ruins, sua imunidade cai em 5 horas. É tanta coisa ruim que a imunidade baixa, que a gente fica com aquilo lá comendo a cabeça da gente. E nas conversas, frequentemente se pergunta, será que vai piorar? Será que vai melhorar? Qual o futuro da humanidade? É interessante, a gente ouve pandemia, a gente ouve fome, a gente ouve sobre gafanhotos, mar revolto. Como eu falei no culto anterior, quando eu pego e vejo aquela propaganda do Médicos Sem Fronteira, eu fico impactado de ver aquelas crianças raquíticas, pele e osso, fome, que precisa colocar com seringa, porque não conseguem comer. Isso é o mundo. Como o mundo deseja viver? E essa é a pergunta que a gente faz. O mundo, quando eu falo mundo, não é o cosmos, são as pessoas que estão inseridas nesse planeta. Como que as pessoas querem viver? Como que as pessoas querem agir? Independentes. Elas querem ser independentes.
Viver da forma delas, da sua própria forma de viver. Viver independente de Deus só trará prejuízo à vida. Todos que querem viver independente de Deus só traz prejuízo à vida. E ao crente não lhe é permitido viver um ateísmo. O que é isso daqui? Na teoria, sou cristão, mas na prática, vivo como se ele não existisse. Ou seja, na teoria, sou crente, maravilha, mas na prática, não vivo a prática do Evangelho, não vivo a prática de Cristo na minha vida. O salvo precisa ter a teoria e também a prática. Eu tenho que ter a teoria, tenho que ter a palavra de Deus na minha mente e tenho que praticá-la. Tenho que conhecer o Deus da palavra e viver uma prática de vivência com esse Deus. Não basta a gente dizer que conhece, ter conhecimento, eu tenho que ter também a prática. Eu falei de coisas antigas, eu já li um livro de Billy Graham, muito tempo, vários, mas lembrei de uma frase, pensando no mundo, lembrei de uma frase que ele disse assim: o mundo está em chamas, e o homem sem Deus jamais poderá controlar as labaredas. O mundo está pegando fogo, e o homem sem Deus não tem como controlar essas chamas que estão queimando. Eu falei que eu tenho artigos guardados, e na década de 70, 80, um líder das Nações Unidas disse assim: o mundo precisa passar por um renascimento espiritual, caso contrário a civilização estará condenada. Pensem nisso, década de 80, um cara se levanta e diz assim: olha, ou o mundo passa por um renascimento espiritual, ou caso contrário a civilização está condenada a perecer. Isso na década de 80, imagina se ele falasse alguma coisa agora. Vivemos diante de uma geração atormentada, angustiada, geração que vive em meio às crises sociais. Basta a gente olhar lá para os Estados Unidos, a gente fica estarrecido de ver aquele movimento em todo o país, e aqui no Brasil também. Geração à beira do perigo, geração egoísta, geração arrogante. Você fala as coisas, não, eu quero viver da minha maneira. Você mostra um caminho, não, eu quero fazer da minha maneira. E esse é o mundo que nós estamos mergulhados. Vivemos num tempo em que as pessoas parecem condenadas à morte, aguardando apenas o dia da sua execução. Não sei qual é a sensação que vocês têm quando os jornais mostram aquelas fotos, ou os meios de comunicação mostram aquelas fotos das covas abertas, esperando os corpos. É chocante, é chocante. Era chocante quando nós vimos lá nos Estados Unidos jogando assim nas valas. Chocante, é uma geração esperando a sua execução. Jean-Paul Sartre, ele disse: não há saída para o dilema humano. Olha, quanto tempo faz que Sartre disse isso daí? Winston Churchill, século passado, disse: os problemas estão fora do nosso alcance. Imagina, esses homens antigos já diziam que eles olhavam para a questão social e já diziam: olha, o mundo está complicado. Imagina hoje como que a gente olha o mundo, como as pessoas olham o mundo, está muito complicado. Somente Deus pode dar respostas às perguntas. Somente Deus pode dar uma resposta ao dilema humano. O homem vive um dilema e só Deus, só o Senhor pode dar uma resposta a cada um. E Deus tem providenciado um arco de salvação para todo aquele que crê e confia nele. O Salmo 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Jesus falou assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a comida, nem com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que a roupa? Mateus 6:25.
O que ele está falando para a gente? Que eu posso fazer uma entrega despreocupada e descansar nas mãos de Deus. O mundo está pegando fogo, o homem não consegue apagar, mas eu preciso fazer uma entrega a esse Deus que me dá sustentação, porque eu sei que a minha vida é valiosa nas mãos dele. O mundo, mas temos a igreja. A igreja não é isso daqui é um templo, isso daqui é alvenaria, tá? Foi colocado como igreja como referência, mas igreja são pessoas, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Como está indo a igreja nessa situação desse mundo aí fora? Tem a igreja descuidado da sua função de ser sal da terra e luz do mundo? A igreja deixará de existir? A igreja de portas fechadas. A igreja pode estar de portas fechadas, mas ela continua viva. Ela continua atuante. Ela continua operante nesse mundo. O diabo pode fechar a porta, mas que a gente tem ferramentas para levar a palavra, tem. Por isso que Jesus falou assim, olha, também te digo lá em Mateus 16, 18, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual é a pedra? A declaração de Pedro, tu és o Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta declaração edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, eu creio nisso, nada vai derrotar a igreja, porque o Senhor da igreja se chama Jesus Cristo. A igreja deveria olhar com mais atenção para alguns problemas, e eu cito algumas delas. Um dos problemas que eu vejo que nós, como igreja, precisamos estar atentos é o problema demográfico, a população, o crescimento populacional desordenado. Arnold Toynbee disse, fazendo uma análise sobre esse tema, disse que a vida no planeta se tornaria intolerável, até impossível, pelo número excessivo de habitantes. Pensem nisso. E o que nós estamos vendo? Fome, miséria, doenças, problemas de saúde mental. Quantas pessoas com problemas mentais? Hoje mesmo uma senhora passou, eu fiquei ouvindo ela falando alto, aí eu olhei assim, pensei que ela estava no celular, não, ela estava num papo homérico consigo mesmo, falando alto, uma briga, Júnior, que eu falei, uai, complicado, ela estava brigando com alguém, não tinha celular, não tinha, eu olhei se tinha o fonezinho de ouvido, não tinha, e ela brigando. É aqui. E as coisas vão ficando pior. Fiquei impressionado com o camarada que confessou que matou Madeleine quando criança, bebê, eu já teria com 17 anos, né? Foi aos 4 anos. Que coisa triste isso. São problemas que a humanidade está vivendo. E a igreja está nesse contexto. Outro problema que nós, como igreja, que eu, como igreja, tenho que enfrentar, se chama transgressão. Está em 1 João 3,4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí eu fui lá no dicionário para entender essa palavra transgressão. Transgressão é violação ou não cumprimento de uma lei, ordem ou regulamento, uma infração. Traduzindo isso em 2 palavras que a gente entende: delinquência ou criminalidade. Cresce e cresce muito. A delinquência, a criminalidade cresce numa proporção geométrica. E Jesus, nosso Senhor, nos alertou que isso estaria acontecendo no final dos tempos. Ele falou: olha, essas coisas vão acontecer, fiquem atentos, percebam, fiquem apercebidos do que está acontecendo. Há uma rebelião mundial contra a lei e contra a ordem. E a gente vai vendo isso acontecer, e Jesus nos alertou sobre isso.
Outra realidade que a igreja, eu como igreja preciso estar atento, e você também precisa estar atento, são as questões políticas. Um estadista, bons anos atrás, ele disse assim: se o diabo pudesse oferecer uma panaceia para os problemas do mundo, eu prazerosamente o acompanharia. Panaceia é alguma coisa que pode curar todos os males. E aquele estadista, isso lá na década de 80, disse isso. E o que a gente está ouvindo? Estamos ouvindo coisas semelhantes. Estamos ouvindo assim: precisamos ter um governo único mundial. Precisamos ter uma moeda única mundial. Estamos ouvindo isso. Isso vai, inclusive já ouvi de estadistas brasileiros falando sobre isso. Opa, peraí, então fiquem ligados, porque a Bíblia nos alerta sobre isso daqui. Jesus nos alertou isso, que nos fins dos tempos, lá em Apocalipse, ele está falando: olha, vai aparecer alguém dizendo coisas que vai encantar, gente que vai trazer uma solução para os problemas mundiais. Surgirá alguém trazendo um encanto extraordinário às lideranças políticas. Surgirá alguém que vai trazer um encanto nas suas ideias e será acolhido pelas nações como uma cura para todos os males. Estejamos atentos. O que nós percebemos é que o que nós chamamos de liberdade se tornou em licenciosidade. A liberdade, as pessoas fazem dela algo diferente. Nós temos a liberdade de ir e vir, mas a licenciosidade está tomando conta e as pessoas vão se permitindo fazer coisas que não deveriam fazer. A igreja está nesse contexto. O mundo ainda não sucumbiu, sabe por quê? Por causa da igreja. Porque onde você trabalha, onde você estuda, onde você está, você é uma influência. Aonde eu estou, eu tenho que ser uma influência, para levar ali para que aquele mundo ali não apodreça. Alguém disse que sem Deus o homem está em pior estado do que uma flor cortada do galho. O que sabemos, com certeza, é que a igreja no futuro será recolhida para estar com Jesus para sempre. 1 Tessalonicenses 4,17 diz: então nós, a igreja, os crentes, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com Ele, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Então, peraí, como é o meu futuro? O futuro da igreja está nas mãos do Senhor. O mundo está à deriva, está num fogo. Mas a igreja, essa que está nas mãos do Senhor, é que pode levar uma esperança para esse mundo. Mas não só pensar nisso, tem que pensar em mim. Como será o meu futuro? Como é que você já pensou no seu futuro? Talvez você já tenha perguntado: onde está Deus quanto ao meu futuro? Talvez você tenha que perguntar diferente. É onde você estará? Onde estará você quanto ao seu futuro? Se você quiser determinar como será, com certeza, por você, por mim, o Clóvis quer, não, eu vou determinar como vai ser o meu futuro. Eu vou fazer assim, vou fazer assado. Se eu fizer isso, se eu determinar, com certeza, eu vou continuar em angústia. Com certeza vou continuar em sofrimento. Com certeza vou continuar patinando na minha vida. Não dá. Porém, quando você quiser que Deus faça parte disso, você terá que tomar uma decisão. Não, eu quero que Deus tome as rédeas do meu futuro. Eu quero que Deus dê direção à minha vida. Eu quero que Deus me coloque sobre a sua vontade. Eu quero que Deus defina o seu propósito na minha vida. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que entregar a Ele e dizer assim: eu quero isso. E nós vivemos dentro de uma cultura em declínio e em decadência.
O problema é que as pessoas estão sendo bombardeadas para não se aperceberem deste fato. Queridos, essa ideia é a seguinte: quanto mais notícias você é bombardeado, menos tempo você tem para pensar. Quanto mais você é bombardeado por notícias que te envolvem, você não percebe o declínio, a decadência social. Por isso nós precisamos estar atentos, e cada um de nós que fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus, precisamos saber interpretar os sinais desta decadência e não nos permitirmos ficar nesse mesmo estado. Nós precisamos que o Espírito Santo venha e nos capacite a dar entendimento, conhecimento, sabedoria para lidarmos e não entrarmos no mesmo declínio, na mesma decadência social. Há poucos dias uma pessoa me perguntou: Clóvis, por que eu estou aqui neste mundo? Qual o motivo da minha existência? São perguntas que a gente faz, não é, Caio? A gente ouve muito essa pergunta, né? Por que eu estou aqui? Sabe, o homem no seu orgulho, com a sua capacidade de conhecimento, jogou Deus pela janela. Só que esse homem não percebeu que no momento que ele jogou Deus pela janela, ele não percebeu que, fazendo isso, ele jogou ele mesmo pela janela. Quando eu tiro Deus da minha vida, eu estou caindo da janela. Eu estou tirando ele, estou jogando ele pela janela, eu estou caindo também nesse mesmo declínio, nessa mesma situação de angústia, de sofrimento. O escritor de Provérbios 16, 18 diz: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Com toda a evolução tecnológica e científica, o ser humano pouco avançou na compreensão de si próprio. Com tudo que a gente tem, a coisa mais difícil é o homem conhecer-se a si próprio, ter uma compreensão viva de quem ele é. Ernest Hemingway, ele disse assim: não há remédio soberano para coisa alguma da vida. A morte é o remédio soberano para todos os infortúnios. Isso é pessimismo. Isso é pessimismo. E quando a gente começa a andar e a ouvir as pessoas, elas têm esse pessimismo, não acreditam em algo que possa acontecer, mas há sim, Jesus Cristo. As pessoas têm um pessimismo crescente na sua vida, porque não têm certeza do futuro, mas que Jesus Cristo nos dá certeza. Nietzsche, ele afirmava, no século XIX, ele teve a teoria da morte de Deus. Ele escreveu que Deus está morto. Mas o que nós vemos nos nossos dias, em nosso século, é a morte do homem. Porque este homem resolveu jogar Deus pela janela. E ele se jogou a si mesmo. Porque se afastou de Deus e se permitiu corromper. No Velho Testamento tem uma história interessante do profeta Aías, e ele vai falar com um camarada chamado Jeroboão. Havia um problema sério ali de governo, Roboão assumiu o governo lá, mas ele disse que Salomão tinha uma forma de governo, então Roboão, em vez de ouvir os mais idosos sobre como deveria se tratar aquela nação, ele resolveu ouvir os mais novos, e Roboão chegou e disse assim: olha, o dedo mínimo do meu pai, aliás, o meu dedo mínimo é mais grosso que a mão do meu pai. E aí o governo foi dividido e caiu nas mãos de Jeroboão. Mas só que Aías chegou para ele e disse assim: Jeroboão, é o seguinte, está aqui, 10 partes serão tuas. Você terá 10 partes, 10 governos. E aí, mas você tem que fazer assim, estar com Deus, Deus está te dando isso.
E o que Jeroboão fez? Em vez de ele confiar na palavra do profeta, um dia, o que aconteceu, o povo ia para Jerusalém, né? Ele falou assim, se o povo for para Jerusalém prestar culto, esse povo não vai voltar, e eles vão me destituir. O que ele faz? Não, uma brilhante ideia ele teve, eu vou construir uns altares próprios, e esse povo não precisa mais ir para lá, vai ficar aqui. Ele fez tudo ao contrário do que Deus havia determinado, do que o profeta havia determinado pelo mando de Deus. Resultado, um desastre, porque se afastou de Deus, se permitiu corromper. Quanto do meu futuro eu posso controlar? Quanto do seu futuro você pode controlar? Nada. Quanto do meu futuro eu posso saber? Quanto do seu futuro você pode saber? Nada. Sei que hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Sei que vocês estão aqui hoje, amanhã eu não sei. Eu não posso controlar. O que eu posso entender é que hoje é o dia de celebração. O primeiro fato que determina o meu futuro é a certeza da minha salvação. Esse é o primeiro fato, a certeza da minha salvação. Porque a salvação aponta para o destino eterno da minha alma. Então, o primeiro fato do meu futuro que eu posso ter certeza é minha salvação. João 3,18 diz, aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, do nome do Filho unigênito de Deus, do Filho único de Deus. 1 João 5,13 diz, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, escrevi estas coisas a você que crê no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. A outra versão diz assim, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, o primeiro fato é esse, a salvação eterna. Eu sei meu futuro, porque eu sou salvo por Jesus Cristo, e há uma promessa. O segundo fato é que posso saber que qualquer coisa que apareça no meu caminho, ou qualquer circunstância que apareça, eu tenho a certeza que Deus está e estará trabalhando em minha vida para que tudo concorra para o bem. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Então, eu sei, pela salvação, eu tenho essa certeza, que Deus fez, fará e continuará fazendo, porque Ele vai cuidar de mim. O terceiro fato é que eu posso saber que Deus não perdeu o controle de nada. Salmo 83:18 diz, que saibam que somente Tu és Deus, ó Senhor, que Tu és o Altíssimo, que governa toda a terra. A vida precisa estar vinculada ao querer de Deus. A minha vida precisa estar vinculada ao querer de Deus. A sua vida precisa estar vinculada ao querer de Deus. E esse deve ser o seu propósito. A sua vida ser vinculada ao querer de Deus. Propósito. Estar alienado desse propósito é viver em pecado. É viver alienado. O homem, o ser humano, apresenta a imagem de Deus em suas faculdades racionais e morais, e em sua natureza social. Mas o que aconteceu com essa natureza, com essa imagem? O pecado veio e tirou, roubou do homem esta imagem, sacou do homem esta imagem, e o homem escolheu o quê? Desobedecer. Em vez de escolher obedecer, ele escolhe desobedecer. Com isto, cresceu uma imagem deturpada, porque ele fez a escolha errada. Ao ser humano, Deus deu a capacidade de escolher não pecar e escolher pecar. É o homem que escolhe. Ele tem a liberdade de escolher não pecar ou escolhe pecar. E se o homem tem consciência de si próprio, por isso ele pode fazer escolha. Eu tenho consciência, eu posso fazer escolha. Eu escolhi hoje estar aqui. Por quê? Porque isso me faz bem. Eu escolho ler a Bíblia. Por quê? Porque isso me alimenta a minha alma. Eu escolho orar, porque isso me alimenta a minha presença, na presença de Deus.
E posso escolher não ler a Bíblia, posso escolher não orar. E eu sei que tudo vai virar uma dificuldade na minha vida. Você pode escolher. Só o homem tem a capacidade e a consciência de si próprio. Por isso ele pode fazer escolhas. Só o homem distingue o eu íntimo. E quando o homem olha para dentro de si, descobre que ele precisa ser preenchido, que tem um buraco, né? Como Agostinho dizia, do tamanho exato de Deus, que precisa ser preenchido. Francis Schaeffer diz, a única coisa que o homem sabe fazer a si mesmo é se auto-prejudicar. A única coisa que o homem sabe fazer a si mesmo é se auto-prejudicar. Opa, então pare de se prejudicar. Mude o caminho. Opte por uma nova realidade, opte por uma nova situação. Hoje você pode escolher resgatar a imagem de Deus na sua vida, resgatando assim o seu relacionamento com Deus, ou continuar da mesma forma como está, alienado, afastado, sofrendo, ansioso quanto ao dia de amanhã, ansioso quanto ao futuro. E Deus está dizendo, basta cada dia, seu irmão, vem cá comigo, porque eu vou te dar forças. Pascal disse assim, afastados de Jesus Cristo, não sabemos o que é nossa vida, ou nossa morte, ou Deus, ou nós próprios. Com Jesus na tua vida, você pode saber o futuro que te espera. A salvação que Jesus Cristo dá me garante um futuro certo, me garante um lugar certo. Eu vi um negócio que eu vou compartilhar com vocês, eu achei legal. Hashtag não complique sua vida. Ela já é complicada demais. Hashtag, o foco principal do seu amor é Deus. Sem Ele, o resto não tem sentido. Sem Deus na sua vida, nada faz sentido. Pare de complicar a vida. Pegue a ideia, Deus na sua vida. Eu convido você a fazer uma entrega. E o que é uma entrega? Conscientemente você escolhe confiar a sua vida e as suas vontades aos cuidados e controle de Jesus Cristo. Conscientemente você toma a decisão de entregar a vida e a vontade à vontade de Deus. São duas coisas. A primeira coisa, você entrega o controle, né? O controle. É que nem aquele controlezinho que você tem na mão, que você mexe na televisão. Você entrega o controle. Tá, eu estou controlando minha vida. Jesus, estou entregando o controle da minha vida para o Senhor. O Senhor vai controlar. E também, entregar a minha vida e minha vontade. Minhas vontades, nossa. Deus, estou entregando minha vontade para o Senhor. Para que o Senhor determine a sua vontade na minha vida. Porque assim, o mundo, a igreja, eu. O mundo está em declínio, em decadência. A igreja é que pode fazer diferença nesse mundo decadente. E eu, firmado na palavra de Deus, firmado em Jesus Cristo, que sou a igreja, passo a fazer diferença andando com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que a gente possa estar firmado no Senhor. Amém? Amém? Peterson vai cantar e nós vamos participar do memorial da ceia. Aqueles que estão em plena comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, com do Senhor, né? Cumpriram a primeira ordenança. Aqueles que já obedeceram. Cadê o Jovino? Cadê o Jovino? Cadê o Ezequias?
Ué, o que aconteceu? Vem cá. Jovino fugiu? Pode fugir, não. Primeiro mandamento, a primeira ordenança de Jesus é o batismo, né? Essa primeira ordenança que Jesus nos deixou foi o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. E depois, quando a gente cumpre a primeira ordenança, a gente recebe, cadê o negocinho aí? Passa aqui. Isso, chega. Não precisa dar banho, não. As pessoas pegou mania de dar banho na mão da gente, vai. Rapaz, tem alguns aí que pega fogo. Agora é coisa séria mesmo. Desencardiu? Apaga. Ceia. Você não fez sinais, não, né? Tá bom. Mas Jesus instituiu a ceia. Para quê? Para a gente relembrar o que Ele fez. E quando eu participo desse memorial, eu estou olhando lá para frente. Eu sei o que está reservado para mim. Quando você pega o pão e o cálice, você sabe o que está reservado para você. Eu sei o meu amanhã. Eu sei o meu futuro. Eu sei para onde vou. Paulo disse, eu sei em que tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Semana passada eu fiz uma citação de João 14, né, que fala assim, na casa do meu pai há muitos quartos, né, uma nova versão, há muitos quartos. É aquele quarto especial, ele está dizendo assim, olha, tem um quarto especial preparado para você. A hora que você chegar aqui, o quarto está ali separado. Eu sei para onde eu vou. Isso daqui. Sem Cristo eu não sei para onde vou. Então, quando eu participo do memorial da ceia, que eu pego o pão e o cálice, eu olho para isso daqui, eu falo, Deus do céu, eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde você vai em Cristo Jesus. Eu sei para onde você vai com a sua fé no Senhor Jesus. Eu sei para onde você vai. E naquele dia, Jesus reunido com seus discípulos, ele pegou um pão, ele partiu o pão, dizendo, olha, este pão simboliza o meu corpo, que é partido por vocês. Comam sempre em memória de mim, lembrando de mim, lembrando o que eu fiz, lembrando do meu sacrifício, mas lembrando também que eu vou voltar. E ele pegou um cálice e colocou no cálice o vinho, e disse, olha, esse daqui é um símbolo do meu sangue que é derramado por vocês. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Jesus derramou o seu sangue naquela cruz, por mim e por você, para que você pudesse experimentar ser lavado pelo sangue de Jesus, né? Lavado pelo sangue do Cordeiro, lavado pelo sangue de Jesus. E só assim nós experimentamos realmente essa bênção de saber o que está reservado para a gente amanhã. Pai, muito obrigado porque podemos participar deste memorial do pão, do cálice, que nos mostram, nos levam a pensar no que Jesus fez, naquilo que Jesus fez naquela cruz. Pai, muito obrigado porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, olhou para mim, olhou para os meus amados que aqui estão um dia e nos mostrou um caminho excelente, um caminho para andar com o Senhor. Que nós possamos estar seguros e saber que o mundo pode estar em chamas,
mas nós somos lavados pelo sangue do Senhor Jesus, purificados, para levar a esperança aos lares, a esperança às famílias. A tua igreja, que somos nós, que temos essa mensagem de salvação. Ó Deus, abençoa esse momento, Pai, que cada um que participar dele possa estar honrando e glorificando o teu santo e excelso nome, em nome de Jesus, amém. Peterson vai cantar. Enquanto ele estiver cantando, nem vou pedir para ele levantar, porque vocês já sabem todos, né? Tudo bem? Graças e paz, igreja. Amém. Não é sobre uma canção, mas é sobre alguém que deu sua vida na cruz do Calvário para salvar um homem pecador. Um dia, no alto da cruz, ele encontrou o ladrão que lhe disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em seu reino. Por causa dos meus pecados é que estou aqui nessa cruz. Cometi erros que já nem sei mais se há esperança pra mim. Eu olhei pra multidão, vi que todos me olhavam como um condenado. Mas encontrei a doçura no olhar deste homem que está ao meu lado. Quem será ele? Senhor, vi compaixão em seus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Eu sempre fui um ladrão, mas ao vê-lo na cruz eu me senti amado. Não tenho explicação. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz, pois na cruz do meio está o amor. Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como um ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrará graça, paz e amor. Senhor, vi compaixão em seus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Senhor, eu sempre fui um ladrão, mas ao te ver nessa cruz eu me senti amado. Não tenho explicação. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz, pois na cruz do meio está o amor. O Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como um ladrão você só errou, olhando pra Cristo encontrará graça, paz e amor. Se quer ser amado,
quero perdão. Na cruz do meio está o amor, Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como um ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, receberá graça, paz e amor. No olhar de Cristo recebemos graça, paz, amor. A sensação de sermos amados por Deus e poder ter comunhão com Ele. Louvado seja Deus. Acertar isso daqui. Jesus pegou o pão, deu aos discípulos, dizendo: comam em memória de mim. Comamos em memória de Jesus. Ele deu o cálice, dizendo: bebam dele todos, façam isso em memória de mim. Bebamos. Vamos lá, pessoal. Eles cantam, depois nós colocamos e encerramos. Som. Enquanto o Digão se prepara ali, nós começamos esse culto falando sobre onde é que a gente constrói a nossa vida aqui na pessoa de Jesus Cristo. Fomos convidados através da pregação da palavra a refletir quem nós somos diante do tempo em que vivemos. O Peterson cantou sobre a compaixão desse Jesus Cristo, né? Nós éramos como aquele ladrão na cruz, que não merecia nada, e a graça de Deus nos alcançou. E agora a gente finaliza esse culto, convidando a você a ficar em pé mais uma vez, você que está aqui presencialmente no culto, a continuar olhando para Jesus e declarando que a sua vida é do Mestre Jesus.
Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando arrastar pra longe da presença dele. A vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Só as vozes, a minha vida. A vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Pai, muito obrigado porque podemos cantar que a minha vida é do Mestre. Que todos que aqui estão possam ter cantado com o coração e declarado firmemente que a vida é do Mestre. Obrigado a Deus por esse momento de celebração, de ceia, esse momento que pudemos estar juntos, partilhando da Tua Palavra, do conhecimento da Palavra, cantando, adorando o Senhor. Obrigado a Deus porque pudemos abrir as portas, pudemos ter esses 2 momentos de culto ao Senhor. Receba, Senhor Deus, nossa gratidão. Leva-nos para casa debaixo da Tua graça, do Teu amor. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo o Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, dando a unção para você poder viver bem a cada dia, na esperança de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de quem oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Sente. Eu quero chegar na porta, pelo menos dar um toque em você, tá bom? Fique na paz. Solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes